A posição de Donald Trump em relação à Ucrânia e a Volodymyr Zelensky mudou radicalmente e Laura Loomer e até mesmo o vice-presidente dos MDA, J.D. Vance, desempenharam um papel nisso. Hoje, 28 de julho, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou a Washington, onde se encontra com Donald Trump no Salão Oval da Casa Branca e, desta vez, o encontro acontecerá sem a presença da imprensa, a portas fechadas. Mas depois disso, Zelensky também fará um discurso para os senadores que finalmente devem aprovar a lei de sanções contra a Rússia. Segundo a avaliação da mídia americana, a relação entre os dois líderes, Trump e Zelensky, agora está, citando, mais forte do que nunca. E isso é um contraste marcante com o que era antes. Todos ainda se lembram do escândalo de fevereiro de 2025 no Salão Oval, quando Trump e Vance, diante das câmaras, repreenderam Zelensky e, de fato, venceram. Expulsaram ele da Casa Branca. O que mudou nesses meses e por que Trump acabou mudando de posição em relação à Ucrânia? A resposta, por mais estranho que pareça, não está apenas na diplomacia, eu diria até que não está na diplomacia clássica, mas sim no mundo da maga, dos blogueiros, nas noites de boxe e nos drones ucranianos interceptadores com um nome curioso, PC-1. Hoje vamos analisar detalhadamente neste episódio o que cada lado espera do encontro entre os dois presidentes. Como a posição de Donald Trump foi influenciada pelas mudanças de postura de seus próprios aliados, desde a blogueira maga Laura Loomer até o vice-presidente J.D. Vance, e como Kiev está conquistando sistematicamente a simpatia do movimento trumpista. E como esse movimento maga realmente pode ajudar a Ucrânia. Essa é realmente uma história interessante, cheia de curiosos bastidores sobre como a Ucrânia conduz uma campanha bastante inteligente para captar a atenção dos apoiadores de Donald Trump, que sempre foram chamados de odiosos. Meu nome é Alexei Petit, vamos discutir juntos todo esse assunto, em particular a visita de Volodymyr Zelensky a Washington e seu encontro com Trump. Mas antes de começarmos, peço que se inscrevam neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei muito grato por cada inscrição de vocês. Washington. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, já chegou a Washington. E vamos começar pelo motivo da visita de Zelensky e o que ele mesmo chamou de principal objetivo dessa viagem. O motivo formal da visita aos Estados Unidos da América é uma cerimónia fúnebre. Zelensky veio prestar homenagem ao senador republicano Lindsey Graham, que faleceu em 11 de julho aos 71 anos de idade devido a complicações de uma doença cardiovascular. Lindsey Graham era considerado por Zelensky um dos principais aliados da Ucrânia no Senado e pouco antes de sua morte havia visitado Kiev. Mas, é claro, o funeral, por mais estranho que pareça, é apenas um pretexto. E o principal vai acontecer, e já está acontecendo, no Salão Oval da Casa Branca. Zelensky deixou claro sua prioridade assim que chegou a Washington, e aqui está a citação dele. Já estou nos Estados Unidos da América. Na agenda, encontro com o presidente Trump, sua equipe e aqueles que podem apoiar nossa defesa. A prioridade número 1 é a defesa antimísseis e a cooperação estratégica com os Estados Unidos. A paz precisa estar mais próxima. Ou seja, para a Ucrânia, o objetivo número 1 é a defesa antiaérea e antibalística. Especificamente, na mesa de negociações, agora está o reforço da defesa antiaérea e as licenças para a produção de mísseis para os sistemas Patriot diretamente na Ucrânia. Bem, como vocês sabem, o principal problema aqui não são os próprios sistemas Patriot, não. Mas sim essa eterna falta de mísseis interceptadores para eles. O que é que o Trump quer desse encontro? Aqui as posições das partes divergem um pouco. E isso é importante entender, porque de um lado parece que estamos indo na mesma direção, mas há uma divergência muito importante. O New York Times escreve sobre isso hoje. Nesse encontro, Zelensky espera retomar as negociações de paz, que chegaram a um impasse, e conseguir mais ajuda militar, especialmente na área de defesa antiaérea. E Trump, por sua vez, pretende discutir o fim da guerra por quaisquer meios e métodos. O New York Times resume a essência assim. Nesse encontro, Trump e Zelensky podem usar um ao outro, cada um para seus próprios objetivos.
É revelador que todos os 100 senadores do Iowa tenham sido convidados para as negociações com Zelensky. E tudo isso acontece enquanto o Congresso analisa aquele projeto de lei de sanções de Lindsey Graham. Vamos voltar a falar sobre ele, porque lá estourou um escândalo sério. Mas agora, toda a mídia americana, no momento em que Vladimir Zelensky e Donald Trump se encontram na Casa Branca, isso acontece às 16h30, no horário de Kiev. Todas as mídias americanas nesse momento escrevem a mesma coisa. Escrevem que Trump mudou muito sua posição em relação à Ucrânia, assim como sua atitude pessoal em relação a Vladimir Zelensky, algo claramente perceptível. Mas a principal pergunta é: porquê? Por que Trump está mudando de posição? E aqui o Wall Street Journal escreve que, nas últimas semanas, Trump, cito, expressou um novo otimismo em relação à Ucrânia e a Volodymyr Zelensky, e há várias razões para essa mudança de postura. Primeira razão, a situação no campo de batalha, na Ucrânia. Fontes afirmam que Donald Trump ficou impressionado com a resistência de Zelensky e com o fato de a Ucrânia continuar atacando o território da Rússia. Bem, eu diria que soa diplomaticamente bonito, mas Trump, como mencionou em 8 de julho, realmente gosta desses ataques contra a Rússia. Ele afirma que é uma escalada, mas que ela é necessária para aproximar a paz. Aqui prevalece uma lógica simples, mas totalmente trumpista. Segue citação de um representante do governo do ZEU. Trump gosta de vencedores e, na opinião do presidente do ZEU, Zelensky parece cada vez mais um vencedor. E esse é o ponto-chave para entender Trump. Ele respeita força e sucesso. Enquanto a Ucrânia estava perdendo, ele a tratava com desdém. Assim que os ataques ucranianos a refinarias de petróleo, depósitos e fábricas de armas na Rússia começaram a colocar Moscou em desvantagem, Zelensky, aos olhos de Trump, passou de suplicante a vencedor. Se você está com um vencedor, pode receber dividendos, pois ao sair da guerra ao lado de um vencedor, você pode reivindicar algo. Essa é a lógica trumpista. E o próprio Trump confirma isso publicamente. E então, comentando o aumento do apoio à Ucrânia entre parte de seus apoiadores do movimento MAGA, ele concordou com a afirmação do jornalista de que apoia a vitória. E disse que, abre aspas, quase todos que eu apoio saem vitoriosos. O segundo motivo são os drones ucranianos, tema que abordaremos mais de uma vez hoje. O Wall Street Journal escreve que Trump começou a demonstrar interesse pela indústria ucraniana de drones, especialmente depois de ver sua eficácia no contexto da guerra com o Irã. Ou seja, os americanos viram como drones ucranianos baratos resolvem tarefas no lugar de mísseis Patriot caros, e isso causou uma impressão, ainda mais considerando que os caros interceptadores americanos Patriot no Oriente Médio estavam se esgotando em uma velocidade assustadora. Descobriu-se que é possível comprar um interceptador dos ucranianos por algumas dezenas de milhares de dólares e, com o mesmo sucesso, derrubar projéteis e drones iranianos. O terceiro motivo, pode parecer uma piada, mas é real. E o terceiro motivo é o boxe. De acordo com o Wall Street Journal, as opiniões de Donald Trump foram fortemente influenciadas por seu encontro com o boxeador ucraniano Alexander Usyk antes da noite de lutas do UFC na Casa Branca. E foi então que Alexander Usyk disse ao presidente do Zewadin que os ucranianos são lutadores e vencedores. Ele disse: "Olhe para mim, eu sou ucraniano. É assim que somos lutadores e vencedores." E que é melhor para ele ficar ao lado de lutadores e vencedores assim, porque a história já provou que os ucranianos mais cedo ou mais tarde dão uma surra em todos os seus ofensores. Além disso, Usyk contou a Trump sobre a vida de sua família durante os bombardeios russos em Kiev. E disse que as diferenças entre ucranianos e russos estão na cabeça e no coração. Como vocês sabem, Usyk é uma pessoa bastante religiosa, profundamente crente, e eles também conversaram sobre isso, e isso impressionou Trump. Foi assim que, através de uma conversa com o campeão mundial de boxe, transmitiram a posição ucraniana para Trump em uma linguagem que ele entende. A linguagem da vitória, a linguagem da força, a linguagem, digamos assim, até mesmo de uma certa provocação. E Trump depois declarou que respeita muito Alexander Usyk. E o quarto motivo. Essa é exatamente a história com os blogueiros do MAGA, que precisa ser analisada separadamente.
Porque ela mostra toda uma estratégia de Kiev para encantar a equipe de Trump. Então, a estratégia de Kiev nesse sentido é a seguinte: é preciso por qualquer meio atrair para o seu lado todos os ativistas MAGA mais barulhentos e até mesmo escandalosos, que estão sempre do lado de Donald Trump. Como se sabe, recentemente chegou à Ucrânia a blogueira MAGA Laura Loomer, com uma audiência de 2 milhões de seguidores. Ela é uma ativista ultradireitista, muito próxima de Donald Trump. Ela frequentemente aparece abraçada e tirando fotos com ele. E ela já conseguiu mostrar as realidades da guerra na Ucrânia, entrevistar Zelensky e mostrar como visitou a empresa Skyfall. É um fabricante ucraniano de drones. E então, Laura Loomer gravou um vídeo na fábrica que já circulou por todas as redes sociais. Os americanos ficaram impressionados e surpresos. O que está acontecendo na Ucrânia? Essa foi a reação. Nas imagens, Laura Loomer segura nas mãos um drone ucraniano interceptador com um nome chamativo. Ele é chamado de Pyeongsan, mas os ucranianos o chamam de Pizium. Ah, isso! E Laura Loomer segura o Pyeongsan e fala para a câmera, se dirigindo aos americanos, algo importante. Citação. E vocês talvez tenham visto esse drone interceptador bem recentemente. Olá, aqui é a Laura Loomer. Agora estou na Ucrânia, na mundialmente famosa empresa Skyfall, onde fabricam drones. Estou com o drone interceptador Pyeongsan nas mãos. Talvez você tenha visto recentemente esse drone interceptador, porque é exatamente o mesmo aparelho que estava com o senador Lindsey Graham 2 dias antes de sua morte trágica. Muita gente não sabe disso agora. Mas, na verdade, o senador Lindsey Graham estava comemorando seu 71º aniversário, no dia em que visitou a fábrica de drones na Ucrânia. E em sinal de respeito ao senador por ter passado seu aniversário com eles, a empresa Skyfall usou um de seus drones para segurar uma placa com os dizeres "Feliz aniversário, senadora Lindsey Graham". Eles iam presentear a senadora com um desses drones interceptadores. Na verdade, eles realmente deram para ela um desses drones interceptadores. Mas ninguém sabia que em apenas 2 dias ela morreria. Por isso me deram essas imagens com exclusividade, para que eu as compartilhasse com o povo americano no dia do funeral do senador Lindsey Graham. Também queria que todos soubessem. Elas queriam que todos soubessem. Não vão mais enviar o drone interceptador e o drone para a casa de Lindsey Graham. Em vez disso, em homenagem ao compromisso de Lindsey, ao apoio ao povo ucraniano e à resistência ao autoritarismo, vamos enviar o drone para a linha de frente para que ele possa ser usado para destruir os russos. Descanse em paz, senador Lindsey Graham, defensor da liberdade e direitos humanos globalmente. E esse é um detalhe super importante que conecta toda essa história com a visita de Zelensky a Washington hoje. Sua viagem à Ucrânia, Laura Loomer dedicou à memória do senador Lindsey Graham. Vladimir Zelensky veio hoje à noite para o funeral de Lindsey Graham. Não é coincidência que Laura Loomer tenha feito toda essa atividade em Kiev na véspera. 2 dias antes de sua morte, Lindsey Graham também visitou essa mesma empresa. E segurou nas mãos esse mesmo drone, como ficou claro, com o qual Laura Loomer tirou foto. Segundo Loomer, a empresa planejava presentear Lindsey Graham com um desses drones. Mas após sua morte, como destacou a blogueira, em homenagem ao compromisso de Graham, o drone será enviado para a linha de frente. Citação. Para destruir os russos. Quem é Laura Loomer e por que as suas palavras são tão importantes e impactantes? Até recentemente, ela era uma das principais porta-vozes do segmento trumpista, que exigia o fim da ajuda à Ucrânia. Ela chamava os ucranianos de nazistas, criticava Zelensky. Em 2021, ela chegou a escrever artigos de propaganda para o canal russo de propaganda Russia Today. E agora, essa mulher está indo para a Ucrânia. Grava vídeos cheios de entusiasmo sobre drones ucranianos e entrevista Zelensky no Palácio Mariinsky, em Kiev, depois do qual declara publicamente, cito, "A Rússia é nazista, meu amigo." O New York Times chama diretamente Laura Loomer de símbolo da mudança de opinião sobre a guerra por parte de uma parcela do eleitorado de Donald Trump. Assim como outros do movimento MAGA, ela antes era contra a Ucrânia e agora mudou completamente de opinião.
E Trump, e isso é crucial, notou essa evolução em seu próprio movimento MAGA. Ele repostou um trecho da entrevista de Laura Loomer com Zelensky em sua rede social e reagiu positivamente. E, de acordo com o Wall Street Journal, Trump já discutiu a Ucrânia várias vezes nos últimos dias, justamente com Laura Loomer. Ele ligava e perguntava: o que realmente está acontecendo aí? E o que é importante, ele a escuta. Porque, vou dizer assim, há rumores de que ela até influenciou alguma nomeação na Casa Branca. Na entrevista com Laura Loomer, Zelensky inclusive jogava justamente no campo do Trump. Ele contou para Loomer como, com a mediação do Vaticano, ele fez as pazes com Trump depois daquele escândalo de fevereiro no Salão Oval. Segundo ele, isso ocorreu durante um encontro no funeral do Papa Francisco. E a seguir uma citação dele. Sim, o encontro foi breve, mas eu sempre disse que foi um momento histórico. Afinal, em 15 ou 20 minutos, mudamos o caráter do nosso relacionamento. Não havia ninguém ao nosso redor. Estávamos só nós dois. Mas Laura Loomer não é um caso isolado, mas parte de uma mudança de posição mais ampla que já chegou até o topo do poder nos Estados Unidos. Estamos falando do vice-presidente J.D. Vance. O mesmo Vance que, em fevereiro, junto com Trump, diante das câmeras, deu uma bronca em Zelensky no Salão Oval e que antes disso ficou famoso pela frase, cito, "Sinceramente não me importo com o que vai acontecer com a Ucrânia." Esse mesmo Vance de repente começou a mudar um pouco. Até mesmo a posição dele começou a mudar. Vance de repente começou a admirar a estratégia militar da Ucrânia. Por enquanto, com cautela para não assustar apoiadores, ele muda de posição e admite: bem, sim, é preciso reconhecer que os ucranianos são muito corajosos. E atacar a Rússia toda noite assim é preciso ter culhões, daqueles que homem tem. Bem, é exatamente por isso que Zelensky está agora construindo sua campanha ao estilo ocidental, conquistando a simpatia do campo de Trump. Essa é uma estratégia consciente. Preste atenção, não é para encantar o próprio Donald Trump, mas sim encantar o entorno dele, que depois vai soprar no ouvido de Trump as narrativas certas. Os russos, aliás, tentaram fazer o mesmo através de Kirill Dmitriev. Lembra dele? Ele trazia ideias de bilhões de dólares, falava como eles iriam cooperar, quanto Trump iria ganhar com isso. Como os russos iriam cobri-lo de ouro, mas os russos não conseguiram. Bem, sabe, diante do encontro entre Trump e Zelensky, seria ingênuo pensar que todo o grupo de Trump passou a amar a Ucrânia. Infelizmente, dentro do MAGA há uma luta feroz. E hoje, a publicação Político informa que dezenas de apoiadores do movimento Make America Great Again e America First, assim como aliados de Trump no Capitólio, não compartilham dessa mudança brusca da própria Laura Loomer. Republicanos na Câmara dos Representantes são especialmente céticos, que na verdade já eram contra a ajuda à Ucrânia antes. Seus argumentos são duros, chegando até a acusações de que Laura Loomer foi subornada. São os ucranianos que pagam dinheiro para ela para que ela então use esse tipo de retórica, tipo, antes os russos pagavam, agora são os ucranianos, e ela mudou de lado de repente. Alguns republicanos ligados ao MAGA declararam abertamente que Loomer talvez esteja recebendo financiamento para promover uma nova posição sobre a Ucrânia. Segundo eles, nenhum republicano realmente mudou sua atitude em relação a Kiev. E aqui está, por exemplo, o congressista republicano Tim Burchett disse: "Não posso falar pelo MAGA, mas não passei a apoiar a Ucrânia." Bem, um dos interlocutores do político se expressou de forma ainda mais preocupante ao comentar sobre a influência de interesses estrangeiros na mídia de direita, ou seja, justamente aqueles que apoiam Donald Trump. Citação: "Um governo estrangeiro e estruturas ligadas a interesses estrangeiros infiltraram-se no ambiente da mídia de direita dos Estados Unidos. Esse espaço saiu completamente do controle." Lembro que o movimento de direita inclui, entre outros, a Fox News. Ou seja, dentro do próprio MAGA há uma paranoia sobre quem está mudando de posição e com o dinheiro de quem. Quando perguntada sobre o financiamento de sua viagem à Ucrânia, a própria Loomer afirmou que o governo ucraniano não cobriu as despesas dessa viagem. Então o retrato é fiel e soa assim: a virada é real,
Ela chegou até o topo, mas a resistência dentro do MAGA é enorme e não dá para dizer que a questão está totalmente resolvida. Ainda assim, é preciso objetividade. Vale mencionar também o segundo ponto sobre como os Eboar estão definindo sua posição pública na guerra agora. Aliás, esse é outro ponto sobre a mudança. Na reunião do Conselho de Segurança da ONU, o vice-representante permanente do ZEWA, Dan Miner, Negria, fez um apelo à Rússia e à Ucrânia para que retomem as negociações e alcancem uma solução de longo prazo. Os ataques com mísseis balísticos e drones russos entre 18 e 19 de julho, segundo relatos, resultaram na morte de várias pessoas e feriram dezenas de outras. Um desses mísseis atingiu uma embarcação civil carregada com grãos no Mar Negro, matando 10 tripulantes da Índia e da Síria. Essas vítimas e inúmeras outras mortes poderiam ter sido evitadas se a Rússia tivesse respondido ao apelo do presidente Trump para negociar o fim desta guerra. Como já dissemos, esta guerra não tem solução militar e Ucrânia e Rússia devem voltar à mesa de negociações. Muito sangue já foi derramado. O mundo está pagando um preço alto por causa desta guerra. Ela precisa acabar. Os Estados Unidos mais uma vez pedem um cessar-fogo imediato, assim como que Rússia e Ucrânia cheguem a um acordo de boa-fé para uma solução de longo prazo para este conflito. E reparem que Negria destacou claramente que muitas vítimas poderiam ter sido evitadas se a Rússia tivesse respondido ao apelo de Trump para encerrar o conflito. Ele atribuiu a responsabilidade pela continuação da guerra a Moscou. Para convencer Moscou a buscar a paz, é preciso pressioná-la, mas aí surgem problemas novamente. Estamos falando do projeto de lei de sanções contra a Rússia de Lindsey Graham. O documento prevê sanções contra Moscou e seus apoiadores. E o principal, tarifas de até 100% contra 5 países que mais compram petróleo russo. Zelensky estará hoje no Senado tentando convencer os senadores mais uma vez a finalmente aprovar a lei que está travada há muito tempo. Mas aqui está o paradoxo. Segundo o The Telegraph, o apoio à Ucrânia agora está sendo ameaçado não pelos republicanos, mas pelos democratas. Apesar do apoio bipartidário, os democratas são contra esse projeto de lei. E aqui está o motivo. Parecia que depois que a Suprema Corte dos EUA anulou, alguns meses atrás, as tarifas comerciais impostas por Trump contra o mundo todo, o projeto de lei de Lindsey Graham de repente se tornou uma maneira legal de devolver ao presidente dos EUA o poder sobre essas mesmas tarifas. Os democratas temem que Trump, ao receber esses poderes, vai abusar deles como já fez antes. Os republicanos, por sua vez, acusam os democratas de politicagem, afirmando que o embate com Trump pode prejudicar o fortalecimento. E é aí que surge uma situação sem saída. A lei que deveria atingir a Rússia ficou travada devido a disputas internas nos EUA sobre os poderes de Trump nas tarifas. E a morte de Lindsey Graham complicou tudo. Porque ele era uma das muitas, não poucas vozes que ainda incentivavam Donald Trump a agir de forma mais dura contra a Rússia. Agora essa voz já não está mais presente. E é exatamente por isso que era tão importante conseguir o apoio do movimento MAGA, que também exerce forte influência sobre Donald Trump. Resultado: Zelensky em Washington, as relações com Trump estão no ponto mais alto até agora, é o que dizem os meios de comunicação americanos. E aliás, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reclamou novamente hoje que uma conversa telefónica entre Trump e Putin ainda nem foi planejada, embora o presidente do ZEWA tenha prometido essa ligação há 3 semanas. Trump mudou o seu foco para a Ucrânia por vários motivos ao mesmo tempo. Ele viu Zelensky como vencedor pelos ataques bem-sucedidos à Rússia. Ficou interessado nos drones ucranianos em meio à guerra com o Irã. Ouviu a posição ucraniana do boxeador Alexander Usyk e viu como seus próprios apoiadores, desde Laura Loomer até em parte J.D. Vance, começaram a se afastar. Como o movimento MAGA pode realmente ajudar a Ucrânia, se conseguirmos realmente, talvez não todos, mas pelo menos uma parte, trazer para o nosso lado? A resposta é direta, com votos no Congresso. São exatamente os republicanos céticos do movimento MAGA que há anos bloqueiam a ajuda à Ucrânia e as sanções contra a Rússia. Se ao menos parte deles mudar de posição acompanhando o clima, como já ocorreu com Laura Loomer, a Ucrânia também terá a chance de fazer avançar a lei de sanções de Lindsey Graham e licenças para produzir o Patriot, além da ajuda militar contínua. É por isso que Kiev trabalha de forma tão metódica com esse público.
Blogueiros, se for preciso uma noite de boxe, se for preciso uma entrevista especificamente para o público MAGA. No fim, tudo isso vira decisões do Congresso e da Casa Branca. Mas é preciso reconhecer com honestidade que, por exemplo, até mesmo o próprio Donald Trump ainda não dá muita atenção ao argumento sobre a cooperação entre a Rússia e o Irã, com o qual Kiev tenta convencer céticos. E a morte de Lindsey Graham privou a Ucrânia de um lobista-chave. Por isso, o principal argumento continua o mesmo e o mais importante. A situação no campo de batalha. Ela deve ser o mais difícil possível para os russos. Os ataques ucranianos contra a Rússia já colocaram Moscou em uma posição desfavorável várias vezes. E é exatamente isso, além da posição dos blogueiros MAGA, que mais impressiona Donald Trump. No geral, acho que nesse ponto é nessa tecla que devemos continuar batendo. Vou encerrar. Deixe sua opinião e conclusão nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal do YouTube para saber os resultados das negociações entre Trump e Zelensky. E o que é importante, o discurso de Zelensky no Congresso. Sentamos juntos e analisamos tudo neste canal do YouTube. Inscreva-se e deixe seu like. Ative o sininho e escreva seus comentários. Se quiser apoiar o trabalho deste canal independente no YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Ficarei grato pelo seu apoio. É isso, se cuidem. Tchau a todos.